Bem, pessoal, o resultado que eu quero trazer para vocês aqui agora é bem interessante, tá? Simplesmente diz que se a gente pega um trapézio, tá? Você pega um trapézio aqui, né? Ele tem uma... Vou botar um trapézio aqui. Aí tem uma base maior, que é Bzão, chama de Bzão, e tem uma base menor, que é Bzinho, tá? E aí eu vou pegar o ponto médio dos lados aqui, ó. Tá? O ponto médio dos lados. E aí eu quero provar várias coisinhas interessantes que acontecem aqui, ó. Primeiro que esse segmento aqui, ó, eu vou chamar de M aqui e N aqui, ó, tá? Esse segmento é paralelo, né, às bases do trapézio, né, que por definição o trapézio ele tem, essas bases são paralelas, tá? Então, deixa eu dar nome a esses pontos aqui, ó, A, B, já tem um B aqui, né? Vou chamar esse cara aqui de... Vou chamar de Azinho, então, aqui, ó. A, B, C, D. Tá? Pra gente não usar o B para representar a mesma coisa aqui, ó. Então, bem, esse segmento MN, tá? A reta determinada por MN é paralela à reta AB ou DC, né? AB aqui, ó. Tá bom? Tem esse paralelismo, e a medida desse segmento do MN, o tamanho, é a média aritmética desses dois comprimentos de base aqui, ó. A base maior, né, é o Azinho mais o Bzinho sobre 2, é a média aritmética. E tem um outro fenômeno que acontece, que é o seguinte, que quando a gente traça as diagonais aqui, ó, tá? A gente traça aqui as diagonais do trapézio, a interseção das diagonais, né, com esse segmento são os pontos médios das diagonais. Ok? Então, isso aqui, ó, esse ponto aqui é o ponto médio dessa diagonal, esse ponto aqui é o ponto médio dessa diagonal. E a gente pode pensar o contrário também, assim, no sentido de que traçando as diagonais, né, e pegando os pontos médios das diagonais, né, que são esses pontos aqui, e os pontos médios dos lados, né, do trapézio, esses 4 pontos são colineares. Tá? Isso é um outro fato. Tá? Então, eu vou chamar aqui MN aqui de O e aqui de P. Tá? Então, M, N, O e P, né, são colineares. Tá? São colineares. Tá? Isso aqui, então, provar esses fatos aí, ó. Tá? Isso é um fenômeno que acontece que é interessante, né? Bem, e outra coisa, esse segmento aqui, ó, tá? Esse segmento aqui, ó, o comprimento dele, quarta coisa, o tamanho do OP é a metade da diferença entre A e B. Então, pela figura A é o maior, né? Então seria A menos B sobre 2. Beleza? Então são esses fatos aí. Bem, o que é fundamental aqui para provar essas coisas é um resultado, né, que a gente já viu no nosso curso, que se a gente pega um triângulo qualquer, tá, já provamos isso, pega um triângulo qualquer, se a gente pega os pontos médios do lado do triângulo, tá, e une, olha para esse segmento aqui, ó, né, então isso aqui é igual a esse cara é igual a esse aqui. A gente já provou isso, que esse segmento, ele mede metade desse segmento aqui, ó. Então, eles são paralelos e esse tem o dobro do tamanho desse, tá? A medida. Beleza? Então, isso aí já é um fato, né? Tipo um lema nosso, né? Que a gente vai usar aqui para provar. Então, aqui a gente já tem paralelismo e comparação das medidas, né? Então, isso aqui mede 2x, aqui mede x, tá bom? Isso num triângulo qualquer. Então, observem aqui, ó, já vou começar a argumentação aqui da prova provar esses fenômenos aqui, ó. Então, a primeira coisa que eu destaco aqui para vocês é o seguinte, ó, esse triângulo aqui, ó, se a gente gira aqui o papel, ó, isso aqui é a base de um triângulo, certo? Se você olhar assim, ó, né, olhar nesse triângulo aqui, ó, tá?
olhando essa diagonal, se a gente pega o ponto médio dela, né? Ponto médio dela, então significa que esse tamanho é igual a esse aqui, né? De DO é igual ao tamanho de OB, e esse tamanho, bem, esse ponto aqui é ponto médio desse segmento, né? Então, de certa forma, esse segmentozinho aqui, ó, ele está exatamente na situação que eu acabei do nosso lema ali, que eu acabei de enunciar, tá? Então, os extremos dele são os pontos médios do lado desse triângulo aqui, e, portanto, a gente tem paralelismo e comparação de tamanhos, tá? Então, voltando aqui, ó, então, como aqui mede B, então esse segmento, além de ser paralelo a AB, que por sua vez é paralelo a DC, né? Então, a gente tem três segmentos paralelos aqui, ó. Esse tamanho aqui é B sobre 2, tá? Esse comprimento aqui, ó. Beleza? Então, esse paralelismo aqui a gente matou, tá? E vamos aqui, então. Bem, um outro triângulo, uma outra coisa... bem, a gente já tem essa medida aqui, né? Então, uma outra coisa interessante é que nesse triângulo grandão aqui, ó, esse triângulo grandão, a gente tem a mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? Esse triângulo grande, esse segmento, bem, como esse ponto vermelho aqui, ele é ponto médio dessa diagonal, ó, e esse aqui já é ponto médio dessa lateral do trapézio, então o segmento MP, ele, pelo nosso lema, ele é paralelo a AB ou DC, tá? E mede metade do comprimento da base. Só que nesse caso aqui, a base, ela é o A, tá? Então, esse comprimento todo aqui, ó, isso aqui mede A sobre 2. Ó. E é paralelo, né? É paralelo a esse aqui, que por sua vez é paralelo a esse aqui, ó. Tá? Então, gente, o que acontece aqui, a gente já tem a colinearidade desses três pontos aqui, ó. Tá? Esses três pontos são colineares. Tá? Por quê? Porque a reta determinada por MO, ela passa por M, ela passa por O, né? Vamos pegar o ponto em comum as duas. A reta MO, ela passa por O e é paralela à reta AB, por exemplo. E a reta OP, ela também passa por O e é paralela a AB, né? E pelo axioma das paralelas, a gente não pode ter mais de uma paralela passando por esse O. Então, trata-se de uma reta só. Então, a reta MO e a reta OP coincidem, né? Portanto, esses três pontos eles estão na mesma reta. Tá? Com o mesmo raciocínio, em vez da gente começar com M, se a gente tivesse começado com N, da mesma forma, né, ó, né, isso aqui, ó, pega o ponto médio dessa lateral, desse triângulo aqui, ó, tá? Esse N, e o P é o outro ponto médio, então esse segmento aqui, ele é paralelo a B e mede metade, então ele mede B sobre 2 também. Beleza? E aí segue da mesma argumentação, né? Que também o NPO, esses três pontos aqui, eles são colineares, tá? Como o M ele está na reta do OP, aí os quatro pontos são colineares. E aí a gente já mata essa colinearidade aí, tá bom? E com relação aos tamanhos, o que é que a gente tem aqui, ó? Vamos provar o tamanho de OP aqui, por exemplo, tá bom? Olha, o OP, ele é o que, ó? Tá? O tamanho de OP, ele vai ser o tamanho, esse tamanho todo aqui, ó, que é o tamanho de MP, tá? Menos o tamanho de MO, né? Que é isso tudo, menos esse pedacinho aqui, ó. MP menos MO. Esse tamanho. O MP, esse tamanho todo, a gente já viu que é A sobre 2, ó, né? Menos esse tamanho aqui, que é B sobre 2, ó. Isso aqui dá o nosso A menos B sobre 2, que é o que a gente já tinha afirmado antes, tá? Uma outra coisa, bem, falta finalizar isso aqui, que é o tamanho do MN, tá bom? O MN é o que, ó? É o MP, né? MN, ó, o tamanho de MN, é do M até o P, que é A sobre 2, já vou anotar aqui, mais do P até o N, que é o B sobre 2. E aí isso dá A mais B sobre 2, como a gente queria, e a gente finaliza essa demonstração aí, beleza?